Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Quero aproveitar e desejar uma ótima noite, finalzinho de noite, a você, telespectador da QTV Canal 12 da NET. E também a você que está através do www.qtvsantos.com.br, transmissão simultânea através do nosso site. E 27, estamos quase chegando ao final de mais um mês, né? O mês de junho, o mês de julho já chegando. Falar de política um pouco aqui na abertura. No próximo final de semana, as convenções aí em toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Data limite das convenções, dia 30. Então, alguns partidos, né, deixaram para o último dia para fazer as suas convenções aí e lançar o nome dos candidatos, tanto na majoritária, candidatos a prefeito, e também nas candidaturas proporcionais, os vereadores que irão representar você, munícipe da nossa região metropolitana, a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2013. Não se esqueça, hein? Dia 7 de outubro, um voto consciente. Mas hoje nós não vamos falar de política. Vamos falar de um assunto extremamente importante, principalmente a você, trabalhador, registrado ou não. Se não está registrado, por que não está registrado? Vamos abordar assuntos importantes aos trabalhadores aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Vamos falar do trabalho do auditor fiscal. Para isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Carmen Senira, ela que é auditora fiscal aqui da nossa, não só da nossa região metropolitana, mas até Barra do Turvo. Nós vamos falar sobre isso, até Barra do Turvo ela atende. Doutora Carmen, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Milton, obrigada pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar levando para os seus ouvintes aqui o nosso trabalho, né? O trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, que é muito importante. Auditor Fiscal do Trabalho, o que é, o que faz, o que ele representa, a importância de um auditor fiscal, doutora? Bom, eu costumo dizer que o Auditor Fiscal do Trabalho é aquele que leva a cidadania, a dignidade, porque ele é que garante o cumprimento das normas de proteção ao trabalho. E o que significa isso? Trocando em miúdos. Ele garante o registro em carteira, o fundo de garantia, o depósito do fundo de garantia, o pagamento dos salários no prazo, que é o 5º dia útil, o prazo legal, vale transporte, pagamento de adicionais de horas extras, adicional noturno, fornecimento de EPI, enfim, condições de trabalho ao trabalhador. Agora, doutora Carmen, aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista, mais especificamente na cidade de Santos, onde nós estamos gravando o programa Conexão Metropolitana, nós tivemos aí um crescimento muito grande do boom imobiliário, chamado boom imobiliário. E muitas empresas, construtoras, incorporadoras se instalaram aqui na nossa cidade e na nossa região metropolitana. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, infelizmente, nós visualizamos algumas empresas, né, que não têm esse comprometimento com o seu trabalhador, né, principalmente o trabalhador na área da construção civil. É muito fácil você que está nos assistindo agora passar pelas ruas da cidade de Santos, visualizar algumas construções e não ter o trabalhador com aquele cinto na cintura, com capacete, com os seus EPIs adequados. Houve-se muitas denúncias através tanto dos trabalhadores ou através especialmente dos sindicatos, em especial os Sintracomos, com relação a esta área da construção civil, neste boom imobiliário que nós tivemos, doutora? Nesse boom imobiliário e antes desse boom imobiliário, Milton, eu posso te dizer que as reclamações com relação às condições, às péssimas condições de trabalho dos trabalhadores da construção civil é bem antiga. E é assim, interessante, essas empresas que vêm de fora, elas, além de não quererem cumprir a lei, elas não querem cumprir a nossa lei, a nossa convenção coletiva daqui, porque os nossos salários e as cláusulas das nossas convenções são melhores, são mais benéficas.
Então eles acham que eles vêm de outros estados e lá no estado, na cidade deles, eles não têm esse tipo de benefício para o trabalhador, aqui também não. E aqui na nossa terra, a lei, né, a convenção coletiva é a nossa aqui, a nossa base. A senhora tocou num ponto que eu ia até perguntar com relação a essas empresas que vêm de fora, né, e que se instalam aqui na nossa região. Nada contra essas empresas. Eu acho que se nós, infelizmente, não temos mão de obra qualificada, não temos pessoas para fazer com que o desenvolvimento da nossa região cresça, eu acho que nós temos que importar. Claro, seria importante que nós usássemos a mão de obra local, que nós pudéssemos qualificar os trabalhadores, né, dar uma perspectiva melhor. Mas com o crescimento grande da nossa região, algumas pessoas vêm de fora. E quando vêm de fora, essa é a pergunta que eu quero fazer. Nós tivemos um caso recente, que eu não quero aqui citar o nome da empresa, né, de uma empresa que trouxe trabalhadores para trabalhar no polo de Cubatão, e essa empresa era de Goiás, que aí registrando os trabalhadores lá em Goiás, com um piso salarial bem inferior ao piso daqui, né, da cidade de Santos. Isso acontece? Isso pode? Não pode? Como é que funciona, doutora? O piso salarial tem que ser o piso praticado na região. Embora a empresa, a matriz dela seja em outro estado ou até em outro país. Por quê? Porque você tem que equiparar, né, o trabalhador que trabalha nas mesmas condições, no mesmo lugar. Ele tem que ganhar igual. Custo de vida local, seria isso? Não. Não. São as convenções mesmo, os acordos coletivos de trabalho porque eles têm que ser obedecidos. Artigo 444 da CLT, né? Tem que ser observado a convenção coletiva de trabalho. Agora, doutora Carmen, quantas denúncias, se é que a senhora tem esses números, chegam diariamente lá na Delegacia Regional do Trabalho, e quais as denúncias assim mais pontuais que nós poderíamos citar aqui para os nossos telespectadores? Quantas denúncias, Milton, eu não posso te precisar, porque as denúncias são oriundas de várias fontes. Nos plantões fiscais, nós atendemos 20 pessoas, 20 trabalhadores por plantão. Não necessariamente trabalhadores, Milton, há empresas que nos procuram também para orientação, escritório de contabilidade para orientação. Nos procuram também muitas patroas, muitas empregadoras domésticas também para orientação. Então, assim, não são só, mas o nosso público forte mesmo são os trabalhadores. Eu não tenho noção de quantos processos mensais, mas são muitos, porque as origens são Ministério Público do Trabalho, Delegacia de Polícia, Câmara Federal. Nós temos, assim, sindicatos de trabalhadores. Nós temos, assim, uma demanda oriunda de um leque grande de fontes. Agora, no caso das nossas secretárias do lar, né, que infelizmente ainda nos deparamos com algumas patrões, que não registram, né, não tem o registro na carteira. Recentemente, a senhora me corrija se eu estiver errado, teve uma lei a nível federal que exige esse registro, né, e que a partir do momento tem uma lei que exige o registro para as nossas secretárias do lar, mais conhecidas como domésticas, né, empregadas domésticas. Existe ainda muito descaso, eu posso usar esse termo, com relação a alguns patrões que não registram as empregadas, que aí chegam no final do ano, empregadas que trabalham 5, 6 anos, chegam no final do ano, não tem o seu 13º, não tem o seu fundo de garantia se assim sair do serviço. Ainda nós encontramos aqui na nossa região? Então, encontramos descasos, sim, dos empregadores domésticos, mas eu acho que nós temos encontrado mais consciência das empregadas domésticas na luta de seus direitos. E elas têm ido atrás, elas recorrem muitas vezes ao plantão fiscal. Nós mesmos já tivemos oportunidade de fazer registros em plantões, em efetuar rescisões, porque como não há necessidade de homologar a rescisão contratual da empregada, não há necessidade de recorrer ao Ministério do Trabalho para assistência ao ato de homologação. Mas nos procuram porque tem dúvidas com relação ao que pagar para a empregada e a empregada o que receber. Então, nós temos visto que as empregadas
talvez a informalidade esteja diminuindo, não por conta da preocupação do empregador, mas por conta de uma consciência maior das empregadas. Isso é bom, né? É, lógico. Agora, nós estamos pontuando a informalidade nas nossas secretárias do lar. Mas a informalidade no âmbito do trabalho, ela é muito grande em vários setores, em várias funções, né? Eu citei aqui, não estou especificando, pontuando a construção civil, mas eu falei da construção civil, tem, enfim, outras funções que aqui não vale lembrar, senão depois vão ficar melindrados com o que eu estou falando, né? Agora, no caso de esses trabalhadores que vêm de outros estados, de outros municípios, para cá, para a nossa região, atraídos por alguns anúncios, né, nos jornais dos municípios de origem, e que quando chegam aqui na nossa região, não encontram aquilo que estava escrito no anúncio, né? Porque o anúncio é bonito, tanto por mês, alojamento, não sei o quê, só que recentemente nós tivemos vários casos, especificamente no município de Cubatão, de alojamentos precários, onde não tinha nenhum tipo de qualidade para se dormir, condição para se alimentar, um chuveiro para cerca de 50 trabalhadores. Esse tipo de denúncia, esse tipo de descaso para com o trabalhador, ainda existe, doutora Carmen? Existe. Existe um descaso, Milton, ele não é nem só com relação ao trabalhador da construção civil, não. Ele é com relação a, por exemplo, as moças que trabalham no comércio reclamam bastante de ficarem muitas horas em pé, não poderem sentar, né? E uma série de outros trabalhadores também que não têm, assim, mínimas condições de trabalho, por exemplo, como às vezes uma máscara, porque ficam muito tempo inalando produtos de limpeza mesmo, água sanitária, às vezes não tem uma luva, ou muitas vezes tem, mas a luva já está tão usada, já está até meio furada. Então, o descaso é geral, assim. Normalmente, quando você vai fazer uma fiscalização, você se depara com esse tipo de problema, de condições de trabalho. Agora, doutora Carmen, quando a senhora chega num local desse, onde houve a denúncia, depois eu vou querer saber como que se faz essa denúncia, não me fale agora, chega no local e se depara realmente com relato da denúncia, é o que está ali. Qual o procedimento do auditor fiscal ou da auditora fiscal? É de orientar o empregador a resolver esse problema ou já se aplica alguma multa? Via de regra, Milton, se faz as duas coisas, são os dois procedimentos. Você aplica a multa e você dá um prazo para regularizar. Porque a maioria das situações são situações que poderiam já ter sido, por exemplo, uma situação muito simples, o fornecimento de água potável. Você acha, Milton, que o Ministério do Trabalho, a auditoria vai dar prazo para disponibilizar água potável para o trabalhador? Mas ainda existe? Existe. Nossa Senhora. Eu não consigo aceitar e admitir que um empregador não dê um mínimo de infraestrutura para o seu empregado a poder, claro, porque o empregado, se tem tudo adequado, né, ao seu trabalho, ele vai trabalhar com mais prazer, sim, ele vai produzir mais, ele vai sair da casa dele de manhã cedo com maior disponibilidade, e isso vai o quê? Vai render mais e com certeza o local onde ele trabalha, a empresa onde ele trabalha vai crescer também, né, doutora? Mas o pensamento do empregador é que trabalhador é custo, né? A mão de obra, não vou investir na mão de obra. Por que eu vou investir? Por que eu vou dar condições dignas de trabalho? Né? Por que eu vou, de alguma forma... Não vejo motivo. Deixa assim mesmo e se ele quiser... Quando eles chegam no plantão fiscal, eles falam, doutora, eu vim aqui porque o meu patrão disse que era para procurar meus direitos. Então, assim, quando eles chegam até o patrão para reclamar das condições de trabalho, não, você vai procurar os seus direitos. Bom, mas pelo que a doutora Carmen está falando, né, essa fiscalização, ela é de São Sebastião, a Ilhabela, até a Barra do Turvo, divisa com o Paraná. Eu acredito que essa fiscalização vem crescendo e que deve ter um número enorme de auditores fiscais para poder atender essa demanda tão grande e a esses 25 municípios. Mas isso a senhora vai falar na volta do intervalo comercial. Eu vou para um rápido intervalo comercial, eu volto já já com a doutora Carmen Senira, auditora fiscal. Não saia daí. Sintramar,
Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.